O treinador Willis continua gritando com seu time porque eles não estão prontos para o grande jogo. Ele é especialmente rude com seu melhor jogador, Stan, que pensa em confrontá-lo até que seu amigo o força a sair. Então, e furioso, Willis vira o banco, fazendo todas as garrafas de água caírem. De repente, um sprinkler ativa e enquanto Willis tenta cobri-lo, alguém se aproxima dele por trás. Naquela noite, os professores estão saindo da escola após uma reunião e a diretora Drake percebe que esqueceu suas chaves. Quando volta para buscá-las, ela se assusta com Willis, que continua agindo de forma estranha e pedindo um lápis. Ele se recusa a deixá-la se mover. Então Drake pega um lápis da mesa e dá a ele. Willis usa o lápis para esfaquear a mão dela e Drake reage arranhando-o com suas chaves antes de fugir, deixando as chaves na confusão. Ela verifica todas as portas e as encontra trancadas, então corre para a sala de ciências para tentar escapar pela janela. Infelizmente, Willis a alcança, então Drake pega um vidro e o quebra na cabeça dele antes de empurrá-lo. Ela pega uma tesoura e corre novamente até chegar à entrada principal, vendo a senhora Olsen do lado de fora. Drake pede ajuda, mas Olsen não tem suas chaves, o que significa que Drake precisa voltar ao seu escritório. Ela encontra as chaves no chão apenas para ouvir Olsen gritando um aviso. Drake corre para a porta enquanto Willis, sangrando, se aproxima. Leva algumas tentativas, mas ela finalmente abre a porta e sai, trancando-a novamente na cara de Willis. No entanto, Drake deixa a tesoura cair no processo e Olsen a pega para esfaqueá-la repetidamente. No dia seguinte, os alunos começam a chegar à escola e é imediatamente óbvio como todos ali adoram se comportar mal. Casais brigam nos corredores, Zack dirige como um maníaco e carrega drogas ilegais no porta-malas. E Casey é assediado e socado assim que desce do ônibus. Mary Beth é nova e já está tendo dificuldades para fazer amigos. Zack corre para o banheiro e vende suas drogas e identidades falsas para outros meninos, enquanto Casey trata seu ferimento em um dos boxes. Na sala dos professores, os membros da equipe notam que o Willis tem bebido muito mais água do que o normal. Olsen entra e tem uma conversa muito estranha com ele. Durante a aula, a tímida senhorita Burke fica impressionada com Zack, que consegue dar uma resposta muito inteligente, apesar de geralmente ser um mau aluno. No corredor, Stan diz à sua namorada Delilah que vai sair do time para se concentrar nos estudos. Delilah termina com ele porque acha que líderes de torcida devem namorar apenas jogadores de futebol. Durante o intervalo do almoço, Mary Beth tenta fazer amizade com Stokely, mas elas são interrompidas por Delilah, que continua zombando de Stokely e a faz sair. Stokely volta para dentro e percebe Olsen agindo de maneira muito estranha. Enquanto isso, Casey termina de almoçar perto do campo de futebol e, ao sair, encontra um inseto estranho na grama. Casey vai para a aula de ciências e mostra o inseto ao Sr. Furlong, que o coloca no microscópio. Ele acha que é semelhante a uma espécie que normalmente vive dentro do rim de lulas e polvos, o que não faz sentido, pois estão em Ohio. Há partes da criatura que Furlong não reconhece, o que significa que pode ser uma nova espécie. Quando os alunos derrubam acidentalmente um copo de água na criatura, ela começa a se mover. Então Furlong a joga no aquário. O pequeno animal começa a nadar imediatamente e até revela barbatanas muito finas. Furlong coloca a mão dentro do aquário e a criatura de repente se replica e morde seu dedo com dentes afiados. Eles decidem chamar a universidade para deixar que eles lidem com isso. Voltando para Stan, ele diz a Willis que vai sair do time e, para sua surpresa, Willis reage bem. Depois disso, Stan vai para os chuveiros, onde de repente é assustado pela senhora Brumel, que parece doente. Ela diz que não consegue respirar e que eles querem todos, enquanto Stan grita para Casey buscar ajuda. Stan tenta confortá-la, mas um pedaço do couro cabeludo dela fica preso em sua mão. Depois da aula, Olsen diz a Stan e Casey que Brumel tinha câncer, pedindo a eles que mantenham sua privacidade. Casey olha pela janela
janela e percebe Willis em pé sob vários sprinklers, mas Olsen o impede de tirar uma foto. No estacionamento, Zack continua vendendo produtos ilícitos para outros alunos. Burke o vê e tenta repreendê-lo, dizendo que ele poderia ser um aluno exemplar, mas ela é tímida demais e Zack apenas zomba dela com seus produtos ilícitos até que ela saia. Enquanto isso, Casey se encontra com Delilah porque ambos trabalham no jornal da escola. Depois de notar uma entrega de muitas garrafas de água, eles entram na sala dos professores para procurar sujeira sobre seus professores. Nesse momento, eles ouvem Olsen e Willis chegando, então se escondem no armário. Willis continua bebendo água e Olsen até joga um pouco no rosto. Eles têm uma conversa estranha sobre como o clima matou Brumel e toda a equipe sendo recrutada. Então agora eles só precisam recrutar os alunos. Logo, a enfermeira da escola entra também e Olsen e Willis a cercam. Eles a empurram no sofá e o rosto de Willis muda antes dele morder a orelha dela. Casey e Delilah entram em pânico e se afastam, acidentalmente revelando o corpo de Brumel. Ao ouvir o barulho, Willis abre a porta do armário e os adolescentes imediatamente atacam seus professores. Antes de fugir, a enfermeira agarra a perna de Delilah, mas Casey a puxa. A dupla encontra Drake e implora por ajuda, mas ela apenas sorri ao ver Willis e os outros, e eles percebem que ela faz parte da conspiração. Os adolescentes correm para fora da escola. Momentos depois, Casey volta com a polícia e seus pais. Eles verificam o armário e só encontram uma boneca de ressuscitação. Então Casey é repreendido por pregar peças ruins. Drake conversa com um policial em particular e Casey percebe que o oficial começa a agir de maneira estranha também. Drake também quer falar com os pais de Casey, mas ele teme que eles possam ser mudados e implora para irem para casa. Mais tarde, no quarto de Casey, seus pais procuram em todos os cantos para garantir que ele não está escondendo nada. Eles tiram seu telefone, a internet, sua música e suas revistas, enquanto o colocam de castigo. Depois, Casey tenta sair pela janela e se assusta ao ver alguns professores no jardim da sua casa. Ele escorrega e cai no chão, onde os professores quase o pegam. No entanto, quando o pai de Casey sai, os professores desaparecem. No dia seguinte, Casey é forçado a ir para a escola, mesmo contra sua vontade, e se preocupa ao ver Willis conversando com seu pai na sala dos professores. Todos eles continuam bebendo grandes quantidades de água e até consertam o ar-condicionado. Na aula, Stokely cai acidentalmente no colo de Stan e eles começam a conversar, conectando-se sobre seus desejos para o futuro. O professor anuncia que eles terão um teste especial no qual devem escrever o nome de todos os seus parentes vivos. Mais tarde, no corredor, Stan e Stokely percebem que muitos alunos estão esperando na fila para um suposto exame médico. Stokely tenta espioná-los, mas a porta se fecha. Stan também vê Olsen chegando com vários policiais. Enquanto isso, Zack encontra Mary Beth e, enquanto se conhecem melhor, ele oferece suas drogas, mas ela recusa. Zack observa que os outros alunos estão se comportando de forma mais calma do que o normal, além de notar uma longa fila na fonte de água. 2 alunos vêm comprar todas as drogas restantes de Zack e ficam intensos quando ele não tem mais para vender. Eles são subitamente interrompidos por Burke, que ganhou confiança e está vestindo roupas provocantes. Burke insulta Zack e o embaraça na frente de todos. Na biblioteca, Casey pede ajuda a Stokely porque ela gosta de ficção estranha. Depois que ele compartilha o que aconteceu, ela faz uma piada sobre histórias de alienígenas e Casey pensa que ela pode estar certa. Depois eles se encontram com Stan e Delilah e o grupo vai para o laboratório de ciências, onde encontram o aquário vazio. Enquanto discutem a teoria alienígena, Zack leva Mary Beth para a sala ao lado do laboratório para procurar suprimentos químicos para fazer mais drogas. Após compartilharem um beijo, eles ouvem a conversa sobre alienígenas e Zack decide pregar uma peça fingindo estar machucado por alienígenas. Quando ele e Mary Beth entram no laboratório, são subitamente interrompidos por Furlong, que exige uma explicação. Zack menciona a teoria alienígena de Casey para envergonhá-lo, mas
Mas Furlong cobre a janela e afirma que enviou as criaturas estranhas para a universidade. Quando Zack tenta sair, Furlong o empurra ao chão. Casey tenta atacá-lo e é agarrado pelo pescoço, enquanto Delilah é empurrada ao tentar o mesmo. Zack pega a lâmina de um cortador de papel e quando corta a mão de Furlong, os dedos decepados começam a rastejar em direção aos outros. Furlong pula em Zack e revela pequenos tentáculos saindo de seus dedos cortados. Então Zack o apunhala no olho com uma de suas canetas cheias de drogas. Antes de fugir, os dedos tentam se arrastar sobre os adolescentes. Furlong joga Zack contra o aquário, mas de repente começa a recuar e cai. O grupo verifica e descobre que ele está morto, percebendo que essas criaturas são vulneráveis ao pó ilegal de Zack. Casey vê o parasita sair de Furlong e o pega como evidência. Depois o grupo sai do laboratório e, enquanto caminham pelo corredor, notam todos os outros alunos olhando para eles. Aqueles em sala de aula também estão se comportando como perfeitos anjinhos. Eles chegam ao estacionamento e saem no carro de Zack tentando ligar o rádio, mas tudo está com estática. Há policiais bloqueando a estrada fora da escola, mas Zack faz uma curva repentina e dirige para longe. Mais tarde, na casa de Zack, eles se reúnem no laboratório da garagem e descobrem que ele tem uma arma. Casey dá o parasita a Zack, que o coloca em uma gaiola de ratos e derrama um pouco de água. O parasita reage imediatamente e agarra o rato para infectá-lo pela orelha. Então Zack disseca o rato e descobre que este é um parasita alienígena que se prende a um hospedeiro e o controla. Eles precisam de umidade para sobreviver, o que explica sua fraqueza. O pó de Zack é um diurético e secou o parasita dentro de Furlong, matando-o. Stokely teoriza que deve haver uma rainha alienígena conectada ao resto dos parasitas. Se matarem a rainha, podem eliminar todos os parasitas ao mesmo tempo. Uma discussão surge sobre como proceder e eles percebem que qualquer um deles poderia estar secretamente infectado. Zack anuncia que todos terão que cheirar seu pó para provar que estão limpos. Casey é o primeiro e começa a rir quando o efeito começa. Zack se recusa a tomar seu próprio pó, então Stan pega a arma e o força. Logo, Stan e Stokely também cheiram o pó e se juntam às risadas. Quando chega a vez de Mary Beth e Delilah, as garotas se desafiam e se preparam. Mary Beth toma o pó, mas Delilah de repente solta a caneta e revela que já está infectada. Então, ela empurra Stan enquanto Casey pega a arma, mas não tem coragem de atirar. Stokely pega a arma e começa a atirar, enquanto Delilah começa a destruir o laboratório, não querendo que Zack faça mais pó para matar os outros parasitas. Os tiros de Stokely erram e Delilah foge pela porta. Os outros tentam persegui-la, mas já há um táxi esperando por ela e ela rapidamente vai embora. Depois que Zack junta o pó restante em um pote, o grupo dirige para longe. De volta à escola, onde está acontecendo o grande jogo, há muita gente assistindo ao evento. Isso significa que eles devem parar os alienígenas naquela noite, ou os parasitas vão se espalhar. O grupo se reúne no ginásio e teoriza que Drake deve ser a rainha porque ela é a diretora e tem acesso a todos os professores. Como se fosse convocada, Drake aparece no ginásio e Stan imediatamente a ataca, usando uma rede de vôlei e a ajuda de Zeke para capturá-la. Em seguida, Zeke corre para trancar as portas e Stan ameaça Drake com a arma, pedindo que ela cheire o pó. Drake se recusa e Casey considera esfaqueá-la com a caneta, mas ao vê-la implorar desesperadamente, ele hesita. Frustrado, Zack pega a arma e atira na cabeça de Drake. Vendo ela sangrar normalmente, o grupo se pergunta se cometeu um erro. No entanto, Drake se levanta e os parasitas começam a sair de seu corpo. Mary Beth entra em pânico e joga todo o pote de pó nela, matando-a. Agora eles precisam saber se o plano funcionou antes que a multidão vá para casa. Então Stan se voluntaria para sair e verificar. Antes de sair, Zeke lhe dá a arma e Stokely o beija. Stan chega ao campo e fica chocado ao ver o time de futebol cercando Willis, cujos parasitas estão saindo para aproveitar a chuva. Momentos depois, Stan reaparece na porta do ginásio e eles passam uma caneta de pó por debaixo da porta para ele provar que está bem. Stan pega a caneta e joga o pó fora antes de fugir. Como eles estão sem pó, Zeke terá que pegar as canetas que tem no porta-malas do carro. Ele e Casey saem do ginásio,
cuidadosamente, se esgueirando pelo estacionamento e se escondendo debaixo de um ônibus quando vem o time de futebol passando. Casey decide ser o isca e começa a correr, fazendo o time persegui-lo enquanto Zeke vai até seu carro. No ginásio, Stokely fica desconfiada de Mary Beth quando ela fala sobre fingir ser alguém que não são. De repente, Mary Beth a soca e começa a se transformar em uma forma alienígena, revelando ser a rainha. Nesse momento, Casey volta e corre com Stokely para a piscina. A rainha os persegue e pula na água, usando seus tentáculos para pegar Stokely, que bate a cabeça no chão e é arrastada para a piscina. Stokely acorda rapidamente e nada para a superfície, antes que a rainha possa matá-la. Então Casey a ajuda a sair e eles correm novamente. No vestiário, a dupla se esconde enquanto Mary Beth os procura em sua forma humana. Então Zeke também chega e encontra Stokely e Mary Beth, que acusam uma a outra de ser a rainha. Lembrando que Mary Beth era pudica, Zeke percebe que agora ela está nua e sabe que ela é a alienígena. Ele não entende como ela passou no teste, então Mary Beth explica que cortou o fundo da caneta para derramar o pó enquanto fingia cheirá-lo com um plugue no nariz. Zeke se prepara para esfaqueá-la com uma caneta, mas Stokely o impede porque também está infectada. Mary Beth se afasta enquanto Stokely revela seus tentáculos. Casey aparece para arrastar Stokely e trancá-la em uma cela de armazenamento. Depois, Casey retorna a Zeke, que o faz cheirar mais pó só para garantir. Casey prova que está bem e então ele e Zeke começam a correr, enquanto veem a sombra da rainha alienígena se aproximando. Os efeitos do pó fazem Casey ficar mais lento e ele perde Zeke, que de repente é jogado pela sala e fica inconsciente. Casey ouve a rainha e ao recuar, Stokely o agarra pelo cabelo, forçando-o a puxar dolorosamente para escapar. Logo, Mary Beth assume sua forma humana novamente e enquanto anda por aí, explica que seu planeta natal está morrendo e é por isso que veio para a Terra. Enquanto isso, Casey se esgueira de volta para o corpo de Zeke e pega as canetas antes de sair do esconderijo, pronto para atacar. Mary Beth se transforma mais uma vez e seus tentáculos começam a derrubar os armários. Casey corre para o ginásio e ativa as arquibancadas retráteis, escondendo-se atrás delas para atrair a rainha. Depois de uma breve perseguição, ele consegue pular antes que as arquibancadas terminem de fechar e prendam a grande alienígena. Casey a esfaqueia com a caneta ao mesmo tempo em que é infectado por vários parasitas. Felizmente, o pó mata rapidamente a rainha e os parasitas dentro de Casey também morrem. Depois, Casey verifica Stokely e confirma que ela está bem. Zeke de repente os assusta, mas também está bem. Um mês depois, todos na escola estão de volta ao normal. Zeke tomou o lugar de Stan no time de futebol e Burke vem assistir aos treinos. Stan está namorando Stokely e Delilah está namorando Casey, que publicou sua história e agora é visto como um herói nacional. Terminando assim, Prova Final, filme de terror e ficção científica de 1998,